Kirk, Uhura e Chekov são sequestrados e convertidos em servos para jogos gladiatoriais em The Gamesters of Triskelion, episódio da segunda temporada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, vamos lá comentar The Gamesters of Triskelion, um dos episódios mais queridos da segunda temporada de Jornada nas Estrelas. Não é o mais brilhante, não é o mais interessante, não é o que tem a melhor moral, a melhor discussão, mas é sem dúvida um episódio muito empolgante, cheio de ação e com valores de produção realmente invejáveis aí dessa segunda temporada de Jornada nas Estrelas. É até surpreendente que ele apareça nessa parte da temporada, como nós vamos discutir logo logo. Começando aí pela roteirista que criou esse episódio, Margaret Armen. Ela é a segunda mulher a escrever para Jornada nas Estrelas. A primeira, claro, foi a queridíssima Dorothy Fontana, DC Fontana, que era secretária do Roddenberry e passou a contribuir com a série ainda na primeira temporada, virou editora de histórias e tudo mais, e passou a ser parte do staff da série em meados da primeira temporada e dali em diante como roteirista. Bom, a Margaret, ela estava tentando emplacar Star Trek. Similarmente a DC Fontana, ela tinha experiência anterior em alguns westerns e tal, mas de início o Roddenberry não estava muito confiante de que ela fosse entregar. Mas de tanto ela insistia, aceitou fazer uma reunião com ela para ela propor histórias. E aí ela propôs essa história, a história desse episódio. Ele ficou imediatamente impressionado e sugeriu ali algumas mudanças, trabalhou com ela discutindo a história para ir refinando, e eles acabaram topando comprar o argumento dela, e aí acabaram comprando também o roteiro, mandaram para ela mesma escrever essa história, isso enquanto o Gene Okun ainda era o produtor. Aí o Gene Okun terminou aqueles 16 episódios dele, e a NBC fez aquela encomenda de apenas mais 2 episódios de ínterim, enquanto eles decidiam se iam comprar o resto da segunda temporada ou não. E aí, esse episódio foi um dos resgatados lá pelo John Meredith Lucas, o novo produtor, para colocar em produção imediatamente. Inclusive, ele de início ia ao ar antes, ia para produção antes do Obsession. Mas aí acabaram invertendo por alguma facilidade de produção ali. Não é difícil entender porquê. Esse é um episódio tecnicamente muito mais complexo, envolve muito mais cenários, envolve muito mais props, envolve uma série de coisas que precisaram ser criadas para ele e que realmente desafiaram a produção. É até surpreendente que ela tenha ficado em cima da pinta no orçamento. Fechou ali com um pouco menos de 180 mil dólares esse episódio e conseguiu fechar dentro do orçamento. É especialmente impressionante e, claro, várias mudanças aconteceram nessa história, desde o roteiro original da Margaret Armen até ela chegar à produção. Algumas mudanças, como sempre, para facilitar o custo, outras para evitar os censores da NBC. Essa era uma história particularmente sexualizada, né? Então eles precisavam tomar um certo cuidado com isso. E outras por razões diversas. Por exemplo, originalmente não era para o Chekov estar nessa missão avançada, mas sim o Sulu. Eles decidiram trocar pelo Chekov porque o Sulu, o George Takei, ainda estava preso lá fazendo os Boinas Verdes com o John Wayne, gravando o filme, e perdeu mais esse episódio, pelo qual George Takei lamentou muito, porque era um episódio especialmente saboroso para ele. Acabou se dando bem Walter Koenig, seu amigo, que fazia o Chekov, e o Chekov realmente funciona muito bem nesse episódio, inclusive dando um pouquinho aí, uma pitada de humor nessa história, uma história que é principalmente orientada à ação, mas as cenas com o Chekov, como essa, que ele lida com a Tamun, são muito engraçadas e tal, e o Chekov funciona muito bem como alívio cômico aí nessa parte da série, e nesse episódio em particular, muito efetivo o uso dele. Outra coisa que era para ser de outra maneira e acabou sendo assim, foi o uso do desaparecimento, né, de uma espécie de teletransporte interestelar para levar os 3 sequestrados para Triskelion. Originalmente isso era para acontecer por nave auxiliar, era para eles estarem numa nave auxiliar e serem desviados lá para o planeta, mas acharam que era muito repetitivo, muito parecido com o que fizeram em Metamorphoses do começo da segunda temporada, e que desse jeito ficaria menos repetitivo, embora também não seja um truque incomum esse de transportar
tripulantes da Enterprise à revelia deles, com aquele sumiço clássico, como aconteceu em The Squire of Gothos, por exemplo, da primeira temporada, em que o Sulu, o Kirk são transportados assim de forma instantânea pelo Trelane. Então também não era inédito, eles sabiam disso, ficou uma discussão ali ao longo da produção, vamos por esse caminho, vamos por outro caminho, acabaram optando por esse caminho, acharam que era menos repetitivo, e de fato não é tão ruim, e é charmosa a cena de que eles desaparecem na sala de transporte, e tem aquela discussão entre o Scott e o Spock dizendo, eles estavam numa plataforma de transporte e desapareceram, e o Spock esclarece, bom, desapareceram de uma maneira não consistente com o funcionamento do transporte, eu imagino. É claro, né, senhor Spock? Então é divertido, tem várias cenas divertidas aí nesse episódio, e boa parte do mérito por elas vai pro John Meredith Lucas. É a primeira vez que ele realmente contribui de forma positiva com o roteiro. Várias coisas foram introduzidas por ele, embora depois de ter passado pela mão da Margaret Armin, o episódio ainda tenha sido reescrito pelo Gene Alcun. Inclusive ele teve que reescrever o argumento para a NBC aprovar a história. Mas a versão final do episódio veio do John Meredith Lucas, e realmente com várias inclusões que não estavam até esse momento, como por exemplo esses colares de obediência aí. Foi uma coisa que o Meredith Lucas introduziu, mostrando aí realmente vontade de trabalhar. Claro que, em contraposição a essa vontade de trabalhar, ele estava ameaçado de ver o seu emprego terminar muito, muito rapidamente, porque estava realmente ameaçada de cancelamento a série. Inclusive, durante a produção desse episódio, por 2 dias, circulou nos bastidores um rumor muito forte de que a NBC ia cancelar a série ali, não ia nem encomendar o resto da segunda temporada, e esse seria o último episódio a ser gravado. Quem percebeu muito bem isso e comentou sobre isso foi a Angelique Petitjohn, que foi a atriz convidada para fazer a Shanna, aí, o par romântico do Capitão Kirk nesse episódio, e que realmente contou que a experiência nos bastidores foi essa, né? Todo mundo fazendo aquelas cenas de alta energia e alta vibração e tal, e não sei o quê, e aí cortava a câmera e o pessoal desanimado e tal, na perspectiva de ver o cancelamento. E ela mesma comenta que aquela cena final que ela faz, olhando para o céu e se despedindo e tal, ela tinha a sensação de estar ali se despedindo da série mesmo, porque tava aquele clima fúnebre de que esse ia ser o último episódio a ser produzido. Felizmente, claro, no final das contas, a NBC ou mudou de ideia, ou o rumor não era fundamentado, ou era só uma ameaça que acabou não se concretizando. A NBC, ao final da produção desse episódio, decidiu, não, vamos completar a segunda temporada, queremos mais 8 episódios para completar esse segundo ano. Então o emprego do John Meredith Lucas acabou salvo nesse momento, e ele não ficou com o risco de simplesmente ter produzido 2 episódios de Star Trek. Teve aí mais uma sobrevida, ele que chegou para substituir o Gene Alcun, para ali realmente tapar o buraco em meados da segunda temporada. E já que falamos da Angelique Petitjohn, acho legal falar um pouquinho dos atores convidados desse episódio, que são realmente parte muito importante do sucesso deles. Eu acho, pessoalmente, se eu tiver que dizer, eu acho que o visual desse episódio é o que mais ganha, né? Todo o charme do ambiente ali de luta, de gladiadores e tal, e os 3 cérebros pulsantes coloridos, tem todo um visual muito marcante, muito típico da série clássica, que faz a gente se apaixonar. Os trajes, esses trajes sumários aí e tal, muito, muito comuns, né? Muito marcantes em Star Trek, tudo isso, todo esse visual eu acho que compõe, além da ação, compõe para tornar esse um dos episódios favoritos de muitos fãs. Porque a rigor a história, e isso a NBC mesmo comentou, a história não é muito original. Essa história de gladiadores e tal já tinha sido vista em Bread and Circuses, que tinha acabado de ser produzido, né? Produzido pouquíssimo tempo atrás. Então não era propriamente uma grande novidade a história, mas ainda assim a forma como ela foi trabalhada e os valores de produção, acho que valorizaram essa história para ela ser querida. E claro, entra aí o papel dos atores convidados. Já falamos da Angelique Petitjohn, ela que era uma atriz assim,
basicamente desconhecida, né? E que inclusive antes de trabalhar em Star Trek e antes dos seus primeiros papéis, trabalhava como stripper, para você ter uma ideia, em boates e tal, e foi contratada para esse episódio justamente porque tinha habilidades de dança. E os caras falaram, bom, para fazer as coreografias de luta e tal, vai ser importante que alguém, que a pessoa tenha agilidade além da capacidade de atuar. Chamaram ela até conta aqui na escalação. Eles falaram, você consegue fazer as lutas? Ela falou, não, claro, consigo, mas aqui eu tô estranhando porque no roteiro tá dizendo que precisa ser tipo uma amazona, né? Uma mulher grande, forte, e isso com certeza eu não sou. Aí o pessoal do elenco lá, o Joe da Costa, tava brincando, não se preocupe, você do lado do William Shatner vai parecer uma amazona, pode ficar tranquila. Quer dizer, referindo-se ao fato de que o nosso querido Capitão Kirk não é exatamente uma das pessoas mais altas aí. Inclusive estava sofrendo muito aí nesse episódio, porque o figurino dele, a camisa lá da Frota Estelar, já estava encolhida pra caramba, já estava na hora de fazer outra, mas como a série estava ameaçada de cancelamento, não sabiam se iam ter outros episódios ou não, falaram, usa essa apertada mesmo. Então tá ali quase com a barriga mostrando nas cenas de luta desse episódio, nosso querido William Shatner. Fora a Angelique Petitjohn, que não fez muito mais depois disso, também teve alguns outros papéis na carreira, chegou até a fazer pornografia mais adiante e só conseguiu uma sobrevida aí de uma forma talvez menos tosca por conta do circuito de convenções de Star Trek. Eles começaram a bombar, principalmente depois do primeiro filme para o cinema, e aí ela passou a ser convidada, porque esse papel e esse episódio eram muito populares, e aí começou a ganhar dinheiro no circuito de convenções, em vez de ter que fazer esses filmes meia boca que ela chegou a fazer depois na carreira. Infelizmente morreu jovem, aos 48 anos. Bom, fora ela, tem dois atores que eu queria mencionar, dois atores convidados que eu queria mencionar. O Joseph Ruskin, que faz o Gaut, né? E faz muito bem o papel ali do servo-mestre sinistro e tal. Inclusive a ideia dele fechar os olhos para comandar os colares de obediência foi uma ideia do ator e funcionou super bem, aquela coisa de menos é mais, contribuiu mesmo pro ambiente sinistro do episódio. E a Jane Ross, que faz a Tamun, o par romântico, entre aspas, do Chekhov, que também produz algumas cenas bem engraçadas, ela vai muito bem. Não só a maquiagem dela tá interessante, colorida, aquela pele amarela, cabelo laranja, mas o próprio ambiente propicia isso e a atuação dela é muito boa, fazendo um dos elementos de um episódio bastante marcante de Jornada nas Estrelas.